Baal, eu não sei quem que é esse cara aí, mas que ele não manda nada, que ele não desce a chuva, ele não desce. Então não vai vir chuva. Basicamente era isso que Elias estava fazendo um confronto. Exatamente para mostrar para Acabe que Acabe estava adorando um falso Deus, para levar Acabe a um arrependimento. É isso que o profeta faz. O profeta, ele não sai por aí fazendo revelação. O profeta não sai adivinhando as coisas. O profeta traz juízo. O profeta diz a um povo ou a um rei: olha, isso que você está fazendo está errado, não está em conformidade com a palavra de Deus. Arrependa-se. Esse caminho que você está indo não é bom. Arrependa-se. Isso é voz de profeta. Isso é voz de profeta. Elias era um homem simples, como eu falei, um homem que não tinha status, pobre, não andava em carro de luxo, não tinha relógio importado, não tinha relógio de ouro, não tinha pulseira, não, quando ele chegava nos lugares não se colocava tapete vermelho para ele pisar, não descia nas igrejas de helicóptero ou de avião. Elias era um homem simples. Elias era um homem simples. Elias não tinha ouro, mas ele tinha fogo no coração e uma mensagem vinda do céu. Era isso que Elias tinha. E a primeira coisa que nós podemos entender e podemos trazer como característica de um homem usado por Deus, levando em consideração a vida de Elias, é que o homem que Deus usa tem coragem para confrontar a idolatria. O homem que Deus usa tem coragem para confrontar a idolatria. O que estava acontecendo? O culto ao Senhor estava distorcido naquela época. Olha que coisa. Não estou falando dos dias de hoje. Eu estou falando lá da época de Elias, bem antes até de Jesus. O culto ao Senhor estava distorcido. O povo, ele não queria fazer uma aliança com Deus, mas o que ele queria de Deus? As bênçãos. O povo queria as bênçãos. Então, querendo as bênçãos, eu adoro o Deus que tiver aí na minha frente. Então, o importante é eu ter a bênção. Eu tendo a bênção, não importa que Deus eu adore. Não importa o sacrifício que eu tenho que trazer, desde que eu tenha a minha bênção. É assim que o povo se comportava naquela época. Não estou falando dos tempos de hoje, tá, amados? A idolatria naquela situação não estava mais escondida. Muito pelo contrário, ela estava totalmente aparente, ela era oficial. O próprio rei Acabe e a própria rainha Jezabel incentivava, trazia a idolatria para o povo. Trazia a idolatria para o povo. O culto a Baal estava tomando conta do povo. Os altares do Senhor estavam sendo derrubados e se erguendo no lugar desses altares a Baal. Os profetas do Senhor estavam sendo mortos. Ninguém queria ter uma pessoa confrontando, falando para a gente que a gente tem que mudar de vida, que a gente tem que se santificar, que a gente precisa andar nos caminhos do Senhor. Ninguém gosta de ouvir essas coisas. Mas o que estava dando mais sucesso naquela época? Os profetas de Baal. Os falsos profetas. Esses estavam em vento e popa naquela época. Os profetas do Senhor eram mortos, enquanto isso, mais e mais profetas de Baal surgiam. Mas Deus vê coragem em Elias e vai usar Elias exatamente para confrontar essa nação que estava adoecida pela idolatria. Leia comigo, primeiro livro de Reis, 18, 21. Versículo 21, novamente, nós já lemos esse texto, vamos só reforçar. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Ora, se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. E o povo nada respondeu. Lembra quando eu falei para vocês da montanha-russa? Que às vezes o carrinho para lá em cima e fica parado, estagnado? Era o que esse povo estava aqui. Não decidia nada. Nem servia a Baal e nem servia ao Senhor. O próprio Elias está falando: olha, se vocês falam que Baal é Deus, sirvam a Baal.
Por que vocês não fazem isso? Por que vocês estão mornos? Por que vocês estão estagnados? Por que vocês não tomam alguma atitude para a vida de vocês e para com essa estagnação espiritual? Para com esse comodismo espiritual? O carrinho não pode ficar parado. E o que acontece, amados? Durante 3 anos, seca em Israel, não cai um pingo de água. Imagina Campo Novo do Parecis, 3 anos sem cair um pingo de água. O que acontece com a nossa economia? O que acontece com os empregos dos senhores que aqui estão? Todos os nossos empregos, independente se você trabalha na agricultura ou não, nós dependemos dela. Imagina 3 anos, Campo Novo do Parecis, sem chover. O que acontece? Agora você pode lembrar, pode colocar isso em Israel. Imagina como estava Israel 3 anos sem chuva. Não tem estoque de grãos que aguente 3 anos. Então o que acontece? A volta, Elias volta, sai da onde ele estava, volta para confrontar Acabe. Ele reúne todo Israel, reúne o povo, reúne os 450 profetas de Baal, manda chamar Acabe e coloca todo mundo no mesmo lugar. E aí ele traz aquele desafio que eu disse para vocês. Ele vai lá, mata o novilho, 2 novilhos, mata, corta, fazer churrasco. Quem aí já matou boi aí para fazer churrasco, carneou? É isso daí que é um holocausto. Quando a gente fala holocausto significa churrasco, tá? Eles vão pegar o boi e colocar para queimar. Basicamente é isso. Então eles pegam o novilho, matam o novilho, carneia, separam em pedaços, colocam em cima da lenha, colocam um altar. Esse altar é uma churrasqueira grandona. Sabe aquela churrasqueira de sítio que a gente fazia assim, coloca tijolo em volta assim, coloca uma tela em cima e coloca a carne e embaixo coloca a lenha? É isso. Um altar é isso. Então, o pessoal fez isso daí, colocou lá os novilhos em cima. Só que o que Elias fala? Deixa tudo certinho, mas não acenda o fogo. Vou fazer o meu aqui também. Aí ele vai lá, corta, mata a novilha, coloca lá as novilhas em cima, coloca os dois, fica os dois lá. Aí fala para os profetas de Baal: agora vocês oram. Se Baal é Deus mesmo, faz cair fogo do céu para acender essa lenha que está aí. Quero ver. Aí o que acontece? Esse povo começa a invocar lá Baal e começa a gritar, começa a rodopiar, começa a fazer tudo quanto é coisa. E o fogo vem? O fogo não aparece. Aí chega a vez de Elias. O que Elias faz? Ele não só prepara da mesma maneira, só que ele manda colocar água em cima. Coloca lá 4 tonéis de água e faz isso 3 vezes. Derrama em cima da carne, derrama em cima da lenha. E ele mandou cavar uma valeta em volta dessa churrasqueira aí, desse altar. Manda cavar. Jogou tanta água que chega a ter água nessas valetas. Você já tentou acender churrasqueira com carvão molhado? É difícil, né? Mas dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Consegue acender se tiver encharcado de água? Não consegue. Foi exatamente isso que ele fez. Para o povo não pensar que é golpe, não. Para se pegar fogo é porque é algo de Deus. Estava encharcado de água, a carne estava encharcada de água, a lenha estava encharcada de água, tinha água em volta na valeta. E o que acontece? Ele ora. Enquanto o povo lá estava orando, do Baal estava em transe lá, estava se cortando, eles estavam fazendo o possível para ver se o fogo caía do céu. Aí Elias até dá uma zombadinha deles, fala assim: grita mais alto, quem sabe Baal está dormindo, né? Vai que ele está dormindo. Ou será que ele viajou? Ou será que ele não quer ser incomodado? Grita mais. Será que Baal é surdo? Grita mais um pouco. E eles zombando do povo. Olha para você ver a moral de Elias fazendo lá com o povo.
E nada do fogo cair do céu. E aí o que acontece com Elias? Vamos ler? 1 Reis 18, 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. O fogo caiu do céu. Queimou foi tudo. Até as pedras queimou. A intensidade desse fogo caiu do céu. E então o que acontece? O povo reconhece que o verdadeiro Deus é o Senhor. E o povo grita, lá em 18:39, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Como que muda de opinião rápido, né? Mas e como que nós podemos trazer isso para os nossos dias? Infelizmente, amados, nos nossos dias a idolatria também não está escondida, não. Nós vemos a idolatria aí na televisão, nas rádios, nas redes sociais. A igreja ela tem se vendido à idolatria e ao falso evangelho. A igreja de hoje ela tem se aliançado com os governos locais, os Acabes e as Jezabéis da vida. Tem ou não tem? O que acontece quando um profeta que deveria confrontar o reino, ele se junta ao reino? Fica comprometido, não fica? Fica comprometido. Como que eu vou confrontar e falar para o governo local, para o prefeito, para o vereador, que aquilo que ele está fazendo está errado? Se as cadeiras da igreja foi eles que doou. Se o piso da igreja que a gente conseguiu aqui veio de uma doação. Tão bom esse homem, né? Tão bom. Que gesto bonito, que gesto bondoso ele fez doando cadeiras para a igreja, doando piso para a igreja, doando sistema de som para a igreja. Qual que é o problema? Fica comprometido. Aquele que deveria confrontar, ele se cala. Acabe e Jezabel tem de monte na cidade. E isso acaba levando a igreja à adoração de falsos deuses, a seguindo falsos profetas. Pessoas que não têm conteúdo bíblico nenhum, são simplesmente entretenimento de palco. Só isso. Não pregam a Bíblia, não confrontam pecado, não traz a palavra de Deus. Agora, como eu posso reconhecer um falso profeta? Ora, eu vejo como é um profeta verdadeiro. Como que você sabe que uma nota de R$ 10 é falsa? Olhando para a nota verdadeira. Olhando para a nota verdadeira, eu consigo entender que aquela nota é falsa. Então eu olho para o verdadeiro profeta. Como que eram os profetas da Bíblia? E como são aqueles que se dizem profetas nos dias de hoje? São iguais? Ou tem diferença? Os profetas que nós encontramos na Bíblia, quando lá nós vamos e lemos, e cada um de vocês aqui tem um exemplar da Bíblia, tem um aplicativo, então não é falta de... Como é que eu posso dizer? Não é que você não tem um recurso, falta você ler. Então, se você for enganado, está sendo enganado porque quer. Basicamente é isso. Os verdadeiros profetas, eles não buscavam lucro, não. Não viviam, não prometiam bênçãos fáceis, não fazia revelação. Eles emitiam juízo e chamavam o povo ao arrependimento. Profetas eram pessoas simples, pobres, tinham uma vida modesta, não usavam o seu chamado para enriquecimento próprio. O falso profeta vai te oferecer uma bênção fácil. Aliás, normalmente, é assim que as pessoas enganam, usando a sua própria cobiça.
Naquilo que você vai cobiçar, é aquilo que a pessoa vai te enganar. Já viu esses golpes que a pessoa cai porque queria um dinheiro fácil? Como que acontece? A pessoa foi enganada pela própria cobiça. Enganada pela própria cobiça. O profeta falso, ele vai massagear o seu ego e vai te afastar da santidade. Tudo é permitido, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Nós, amados, precisamos de uma geração de Elias. Pessoas com coragem de confrontar a idolatria, os falsos deuses, os falsos profetas. Mesmo que essas pessoas sejam poucas. Mesmo que haja poucos Elias, nós precisamos levantar uma geração de Elias. Deus, ele não está buscando celebridades de TikTok. Deus não está buscando celebridades de Instagram. Deus não está buscando celebridades com a sua agenda cheia, mas de corações incendiados pelo fogo que desce do céu. Um coração queimando, um amor a Jesus Cristo. Verdadeiros adoradores. É isso que Jesus busca. É isso que Deus busca. Por isso eu digo que Ele nos encontre com coragem. Que Ele te encontre com coragem. Coragem para que você consiga derrubar altares de idolatria na sua casa. Que você consiga derrubar altares de idolatria na tua igreja, na tua sociedade, no teu bairro, na cidade, no nosso país. Pessoas que precisam estar com as mãos limpas, não aliançados com Acabe, com Jezabel, mas aliançados com Deus, para que nós possamos confrontar o pecado, para que nós possamos chamar as pessoas ao arrependimento. Por quê? Porque Jesus está voltando. Pessoas que precisam erguer altares ao único e verdadeiro Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O único e verdadeiro Deus. Não há ninguém mais do que Ele. O segundo ponto que nós podemos aprender com Elias é que o homem que Deus usa também enfrenta fraquezas. O homem que Deus usa também enfrenta fraquezas. Elias estava aí no auge do seu ministério. Aquela situação que aconteceu lá no Monte Carmelo com os 450 profetas. Ele trouxe, todos esses profetas foram mortos. Os profetas de Baal foram mortos. O povo entendeu que o Senhor era Deus. Ele estava experimentando o topo da sua carreira ministerial. Estava no auge. Estava no auge. A seca já tinha chegado ao fim. Parecia que tudo estava dando certo. Mas sabe quando você está nessa situação onde a montanha-russa da sua vida está subindo, você parece que tudo está dando certo, que as coisas estão indo bem, que está tudo legal, mas o que acontece de forma abrupta? Vem a queda, vem a descida. A gente enfrenta situações que a gente não gostaria de enfrentar. E o que acontece com Elias? Lembra de Jezabel? Os 450 profetas que eram trazidos por Jezabel foram mortos. O que essa rainha faz? Busca vingança. Está lá em 1 Reis 19, do 3 ao 4. 1 Reis 19, do 3 ao 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de guiesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Como pode alguém tão usado por Deus, que fez descer fogo do céu, da maneira como eu disse para vocês, que experimentou vários outros milagres, viu vários outros milagres de Deus, descer tão rápido?
ir do topo da montanha ao mais baixo vale. Sabe qual é a resposta? Elias era humano, assim como eu, assim como você. Elias era humano. Era um humano limitado, com muitas emoções a ser controladas, com muitas dúvidas a ser respondidas. Ele era um ser humano, assim como eu, assim como você. Nós também somos assim. Nosso dia, às vezes a gente começa o nosso dia lá, usar um termo só para os antigos, supimpa, né? Supimpa. Você está experimentando, acho que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, hoje eu acordei bem, hoje as coisas vão acontecer, vai desenrolar, eu vou conseguir bater a meta, vai indo, em nome de Jesus, e vai. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Chega na hora do almoço, cara, eu não sei mais nada da minha vida, eu não vou mais dar conta de mais nada, eu não aguento mais, nada vai dar certo, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida. Aí chega 3 horas da tarde, já tá bom de novo. Ô, meu Deus do céu, agora vai, entrou um negócio aqui, agora vai. Aí chega a noite, ai meu Deus do céu, meu Deus, amanhã não vai dar certo. Não é assim a nossa vida? Nós não experimentamos montanhas russas, às vezes a gente acha que a montanha russa é as várias etapas da vida, não, às vezes é nas 24 horas a gente vai e desce. As nossas emoções são assim. As nossas emoções são assim, nós precisamos. Tem hora que a gente acha que tudo vai dar certo e tem hora que a gente acha que não vai dar conta de mais nada. É assim. Você não está sozinho. Se eu perguntar para todo mundo aqui, eu estou falando aqui com as pessoas estão balançando a cabeça. E às vezes você acha que isso só acontece contigo. Você acha que essas coisas, essas situações, esses descontroles só acontecem com você. Mas não. Isso faz parte da nossa limitação humana. Nós somos assim. Nós somos seres limitados. Nós não conseguimos enxergar o todo. Nós temos limitações, nós temos hormônios, nós temos disfunções biológicas, moleculares, bioquímicas. Temos corpos diferentes, respondemos de maneira diferente, temos culturas diferentes, temos entendimentos diferentes, temos crenças diferentes. E tudo isso junta num ser humano e é o que nós somos hoje. Só que todo mundo é assim. Todo mundo tem esses momentos de altos e baixos. Deus não usa heróis perfeitos. Ele busca pessoas reais, como eu e você. Deus não está procurando o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha. Os heróis de hoje em dia eu já não sei mais, só sei das antigas aí. DC Comics e Marvel mais ou menos. Mas Deus não está procurando essas pessoas. Ele está procurando homens reais, mulheres reais, com as suas limitações, com as suas fraquezas, mas com o coração disposto, com a fé no Filho dele. Sabendo que as coisas que irão acontecer não é por causa da fé, do poder que essa pessoa tem, mas no poder que Deus tem através dessa pessoa. Deus poderia simplesmente virar a costa para o Elias. Não é assim que as pessoas fazem às vezes conosco? Ah, você já não está mais produzindo, então você não serve mais para mim. Você não está dando mais conta da situação, do serviço, você não serve mais para mim. Deus não faz isso com Elias. Quando Elias estava lá enfrentando tudo, Deus estava com ele. Mas quando ele se colocou dentro de uma caverna e falou: tira minha vida, Senhor. Estou com medo, estou achando que a Jezabel vai vir e vai acabar com a minha vida. Eu não quero mais. Tira o Senhor a minha vida. Eu não quero que Jezabel tire a minha vida. Deus estava com ele também. Deus está conosco no momento que você está subindo a montanha russa,
Mas Deus está contigo também no momento que você estiver descendo. Deus está com você no momento que você está no topo. Mas Deus também está com você no momento que você está no vale. Comece a perceber que não é você, é Deus em você. E o que aconteceu com Elias? Deus cuidou de Elias. Enquanto Elias dormia debaixo desse pé, depressivo, querendo tirar a própria vida, isolado numa caverna, Deus manda um anjo para cuidar de Elias. Sabe o que esse anjo faz quando chega perto de Elias? Assa um pãozinho para ele. Assa um pãozinho. Sente aí o cheiro, pãozinho assado. Fresquinho. Elias acorda, ao olhar para o lado, um pãozinho assado, fresquinho, gostoso. Cortar, passar uma manteiguinha. Maravilha, hein? Pode não, né, irmã? Estamos de dieta, né? Já pensou que coisa boa? Elias acorda, vê o pãozinho, come um pouquinho, dorme de novo, depressivo. O anjo espera ele, dorme mais um pouco, acorda. Elias, come, rapaz. A gente precisa viajar, eu vou levar você para um lugar. Come mais um pouco. Levanta, ânimo. Deus não abandona, não. Homens abandonam, Deus não. Deus está com você na hora que o fogo está caindo do céu, mas Deus está com você quando você está na caverna. Deus está com você na manhã, quando você amanhece, achando que tudo vai dar certo, mas Deus está com você ao meio-dia, quando você acha que você não dá conta de mais nada. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus verdadeiro a quem nós servimos. E o que acontece? Esse anjo vai levar Elias para o Monte Horebe. Qual que é esse Monte Horebe? O mesmo monte onde Moisés também foi levado e lá ele viu a glória de Deus. Elias precisava se recompor. Elias precisava entender e ver novamente a glória de Deus. Ver o Deus que estava com ele. E esse anjo leva ele para lá, para o Monte Horebe. Porque Elias precisava entender que o Deus do fogo também é o Deus do silêncio, que se manifesta em um sussurro calmo e suave. Elias precisava entender que o Deus do topo da montanha também é o Deus do vale. Elias precisava entender que o Deus da vitória é também o Deus do cansaço, da exaustão. Você não precisa ser um super-herói. Você não precisa dar conta de tudo sozinho ou sozinha. Você não precisa parecer forte o tempo todo. O que você precisa é contemplar a glória de Deus na sua vida. E descansar nele.